Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. Nosso convidado, o escritor Fernando Bins, que nos traz a recém-lançada obra Os Órios do Condenado, uma edição da Quatrilho, que já brinca aqui na própria capa, nós vamos ter a oportunidade de comentar isso, com os olhares de um condenado, um olho mais vermelho e o outro em cor natural. Fernando Bins, é um prazer tê-lo conosco. Um prazer, obrigado pelo convite. Realmente publiquei a obra, ela me instigou pelo retorno que ela está tendo logo desde o início e tem sido bem provocativo realmente assim os diversos pareceres que o leitor tem me dado quanto à obra em si. É interessante porque o livro já abre com um crime e até momentos antes de nós começarmos o programa eu conversava contigo, nós tivemos já outras edições do Café com Letras problematizando a ideia do crime, mas com enfoque mais de romance policial. E tu já me advertiste, Fábio, não é um romance policial, nós estamos tratando de um drama, ainda que haja um crime. Exato. Não sei se outras pessoas já te perguntaram isso, ou por que já então vamos começar da classificação como um drama ao livro. Então, o meu primeiro romance publicado em 2013, ele era sim um romance policial, porque ele tinha mais esse enfoque do mistério, da resolução do caso, todas essas questões do departamento de polícia. Esse aí eu quero focar, eu acho que o embasamento principal dele é essa questão mesmo, então, do sistema carcerário, da construção e da desconstrução do personagem, principalmente, e todo esse envolvimento psicológico, mais em si, da perversão humana, das injustiças, eu falo sobre questões de desigualdade social, esses campos assim mais sociais. Nós temos muito mais uma discussão para as pessoas que forem adquirirem, enfim, se apropriarem do texto mais adiante, ou que já leram também. Nós estamos muito mais tratando aqui de perfis psicológicos do que necessariamente de desvendar o caso, já é posto, né? Na verdade, nós começamos com uma injustiça. São dois personagens, um deles participa de um assalto a uma residência, onde morre uma criança, e aí, no momento em que digamos assim, o assalto resulta numa morte, os próprios assaltantes se apavoram com isso, e aí acabam atingindo um homem no caminho, e aí ele fica com a arma, e aí começa todo o desenrolar de acusação de um crime que esse personagem não teria cometido, né? Exato, eu quero desmistificar essa questão que se tem muito entre o mocinho e o bandido, como se isto só tivesse um quê de anjo ou só tivesse um quê de diabo, entende? Não, eu acho que todo ser humano, naturalmente, ele tem uma constituição psicológica que dá a ele qualidades e malefícios, entende? E o que classificaria então o meu personagem como sendo um mocinho ou sendo um vilão, entende? Se ele foi pego no momento errado, na hora errada e sob o estado etílico errado, digamos, ele é uma vítima, ok? Mas se ele rebate a esse sistema opressor no qual ele é inserido e acaba se tornando tão perverso quanto o meio o qual ele está, ele também não é um vilão? É que ele é praticamente acusado ao acaso. O sujeito está na rua, tu utilizas muito a ideia do efeito do álcool também, né? Uhum. Mas enfim, ele está na rua, criminosos que cometeram um crime colocam a arma junto a ele desmaia e fica com a arma. Então, digamos assim, ele tem ali a ferramenta do crime, mas ele não cometeu o crime. Exato. E aí, na medida em que ele toca na arma, pega impressões e coisas do tipo, como dizer que não foi ele que fez. E nós temos casos clássicos aí que acontecem, eventualmente sai no noticiário, aquela ideia do sujeito cometeu o crime ou não cometeu, mas tudo leva a crer que cometeu. O próprio direito tem a ideia do domínio do fato, aí, casos de corrupção recente, como o famoso mensalão, o Supremo Tribunal Federal se agregou muito a isso. A teoria do domínio do fato, tudo leva a crer que foi ele, então foi ele. Não temos indícios tão claros que tenha sido, mas todos que o cercavam demonstraram que contatavam com ele, que ele participava, então só pode ter sido ele ou não tem como não ter sido ele. E aí ficam esses jogos de interpretações, mas muitas vezes a injustiça, o sujeito é acusado por algo que não fez.
Exatamente, que nem a gente for pegar diversos casos que aconteceram recentemente, assim, no Brasil e tudo mais, a gente vai ver essas questões de não ter uma prova concreta, não algo que indique que seja ele, mas algo que prove que foi ele. E mesmo assim, às vezes por uma pressão pública, por um acompanhamento mais aberto, mais midiático disso, acaba se depositando a culpa na necessidade de encontrar o culpado. Entende? Não temos o real culpado por isso, mas os indícios levam a crer que esse aqui é o mais suspeito, portanto vamos colocar esse. Entende? Não é uma prova, não é uma definição concreta, é mais uma especulação que acaba servindo para o seu propósito. Né? Avançando um pouco na ideia do livro, por exemplo, nós temos aqui uma capa que foi produzida, uma feição um pouco mais sombria. Nossa produção já deve estar mostrando para quem nos acompanha. E um dos olhares está mais vermelho, inclusive foi trabalhado aqui. Quem puder manusear o livro vai notar. O traço aqui do olho está mais espelhado, rebate a luz, enfim, fica muito forte. No decorrer do livro, nós temos em vários momentos, se agregando a subtítulos dos próprios capítulos, personagens com os olhos tapados, um tapa e o outro não, quase como se fosse aquela brincadeira do pirata. E os gremistas que vão lembrar aí, quando o Barcos era atacante do Grêmio, ex-atacante do Grêmio, os torcedores brincavam com isso, botavam uma mão num olho e deixavam o outro olho livre, enfim. Por que dessa brincadeira com os jogos de horários? Eu brinco com essa questão por um caso que acaba acontecendo com o meu personagem em uma certa altura do enredo, e também pela seguinte metáfora. A gente acaba se fechando os olhos, às vezes, para algumas questões sociais. Às vezes a gente diz, não, eu não sou culpado por esse caso que aconteceu dessa forma. É uma sociedade totalmente paralela à minha. Eu não sou culpado por desigualdade social, eu não sou culpado por corrupção, eu não sou culpado por nada. Mas a gente não olha que nessa sociedade, que nesse buraco da sociedade há muito de mim também. Isso a psicologia também traz uma questão muito explícita disso. E eu quis aproveitar, fazer então uma homenagem ao meu leitor, aos meus amigos, os familiares, as pessoas que estão ao meu redor, e pedir na época, logo que a gente estava fazendo a edição do livro, para me mandarem foto com o olho direito tapado. Aí, claro, mandaram foto do Barcos, mandaram foto da Lady Gaga com o olho tapado, mandaram foto do Chico Buarque com a Ivete Sangalo, mandaram foto de todo mundo que tinha foto na internet com o olho direito tapado. Mas aí foi bem interessante porque eu tinha a ideia inicial de conseguir 280 fotos para preencher esses painéis do início dos capítulos. Por que o olho direito, necessariamente? Porque foi o olho que foi machucado do meu personagem numa cena. E aí eu faço essa ligação do meu personagem com o leitor. E aí, de fato, fica isso. Uma outra peculiaridade. O livro, ele é, entre aspas, digamos assim, contado de trás para frente. O livro tem um pouco mais de 300 páginas. Então ele começa... Até vamos olhar aqui para dar... precisamente a quantidade. Ele começa na página 328 e vai em ordem decrescente. Para além de um trocadilho, como por exemplo, o sujeito começa o livro e já tem a sensação que está na página 200 ou 300, o sujeito pensa assim, mas então não me deu tanto trabalho, já estou bem avançado na minha leitura, embora tenha lido pouco mais do que 10, 15 páginas. Mas nós temos um detalhe importante. Essa casualidade de levar o personagem à prisão o leva também a ter um caminho introspectivo bastante forte. Então, digamos assim, que o sujeito folheando o livro e acompanhando a rotina dos pensamentos e das problemáticas com a qual o personagem depara, ele começa a ter uma noção do seguinte, a vida dele está sendo folheada do presente para o passado. Tentaste fazer algo semelhante a isso? Como é? Eu faço algo bem ligado a essa questão, principalmente porque o seguinte, ele é um personagem que no início ele vive uma situação acadêmica numa faculdade, é apaixonado por uma guria que ele conheceu nos corredores, gosta de uma música de blues, gosta de um vinho tinto,
Ele é um jovem totalmente descontraído, bem envolvido com as questões sociais. E aí ele acaba se envolvendo, entrando nesse clima que é o ambiente carcerário e o ambiente punitivista. E eu não gosto de comparar o ser humano a outros seres vivos, mas quanto mais tu agride, quanto mais tu pune o cão agressivo, mais agressivo ele vai se tornar. Então o que acontece? Esse personagem que é extremamente bem resolvido acaba se fragmentando de uma construção, de uma socialização para voltar a algo primitivo, para responder de forma instintiva, responder de uma forma que um animal responderia. Entende? Por culpa desse todo esse contexto que ele está inserido, o meio no qual ele está inserido, as outros personagens nos quais ele acaba sendo banhado, né? Mas aí se justificaria, então, o sujeito daqui a pouco... No livro nós temos o seguinte, o sujeito para fazer jus a essas injustiças, ele mesmo é injustiçado ao acaso, mas aí ao mesmo tempo a obra acaba fazendo uma denúncia a não concordar com o sistema carcerário, digamos assim, que nós temos, né? O sistema carcerário em si, pela questão ressocializadora, ótimo. Só que não é só o que acontece, não é o que mais acontece. É uma questão predominantemente punitivista, né? E, claro, ele não está certo a partir da resposta que ele dá a esse meio, de maneira alguma. Só que nesse quê de culpado, ele também tem um lado vítima. Ele não é meramente culpado pela consequência, ele também é uma vítima dos atos. Entende? Das causas. Portanto, a gente tem que parar de pensar que essa questão do branco no preto, nasceu bom, nasceu mal, vai ser bom para a vida inteira, vai ser mal para a vida inteira. Não, o ser humano é uma constituição psicológica muito complexa e a gente não pode meramente dizer que só porque ele nasceu assim, ele vai ser assim. Ou que nada vai mudar ele. Ou que ele é um extremo bom ou um extremo mal. Entende? Não, ele tem os dois. Só que diversas outras variáveis que não só uma questão biológica, não só uma questão hereditária, vão ditar e vão proporcionar o que ele vai responder. Então, ele é culpado? Sim, ele é culpado. Ele responde da maneira adequada? De maneira alguma. Só que ele não é o único culpado. Todo o contexto que levou ele àquelas condições tem uma parcela de culpa também. Sim, mas isso no caso de quem provocou o crime. Não do personagem que simplesmente recebe a arma e é condenado. Não. Ele acaba respondendo de forma agressiva dentro da penitenciária, sim, por ser um claro. bode expiatório. Claro, aí tu entra na questão comportamental Exatamente. Ser um bode expiatório. Mas, claro, se torna provocativo isso, porque também, ao mesmo tempo que o sujeito é preso ao acaso, o que acontece, ele também passa... Tu permites aí uma grande crítica a partir da própria introspecção dele, né? Daquilo que realmente seria correto, enfim. Como é que as pessoas estão recebendo esse teu perfil crítico? Porque, na verdade, nós não temos aqui só uma história. Na verdade, a história é um pretexto para fazer uma crítica social ao sistema de punição que nós temos. Daqui a pouco o sujeito lê o livro, se apropria e pensa o seguinte, não, ele é contra o sistema carcerário porque a própria história já começa com uma injustiça na questão de condenar ou não, então daqui a pouco o autor é contra o sistema carcerário. As pessoas vão pensar o seguinte, bom, mas então quem comete um crime fica por isso mesmo? Pois é. Se já te questionaram nesse sentido? Eu acho que quando tu fala, eu acabo falando de uma forma mais rasa, pode ser que pensem nisso. Sim, só que o meu objetivo principal com esse livro é questionar. Eu não dou nenhum parecer concreto quanto a isso. O que eu digo principalmente é que tu pega uma criança que tem 6 refeições por dia, por exemplo, e uma criança que nasce num contexto de vulnerabilidade social e risco. Tu tratar os desiguais de forma igual não é igualdade. Sim, seria aquela questão das cotas, né? As cotas seria uma forma de tornar igual o que é desigual. Entende? Eu te perguntei a propósito porque eu imagino, as pessoas muitas vezes leem e já se apropriam e apontam, né? Sim. Ele quer dizer isso, ele pensa dessa forma. Mas na questão de estilo, por exemplo, nós temos no livro o que nós podemos chamar de um narrador participante. Eu confesso que não gosto muito disso, de um
um metanarrador que ficaria agora vai acontecer tal coisa. Mais adiante, é importante que você preste atenção em tal personagem, porque aí você vai entender o desfecho de tal situação. E tu fazes muito essas paradas. Outras pessoas gostam disso, porque, digamos assim, facilita a ideia de um fio condutor, de compreender melhor o enredo. Como ter essa opção de um narrador que participa, inclusive oscilando as pessoas? Quando eu digo as pessoas, estou me referindo à questão de conjugação mesmo. Ora, ele simplesmente fala em terceira pessoa, dando um enunciado, e outras vezes ele convida o leitor a ser um participante daquele relato. Por exemplo, nós temos que perceber tal situação. Nós já estamos na primeira pessoa do plural, digamos assim. Exatamente. Eu acabo não pensando muito nisso durante a minha escrita, porque enquanto eu estou escrevendo, até o próprio Mário Quintana dizia que, independente de quão fictício, sempre tem muito de biográfico. Né? E eu acabo me inserindo muito na minha obra, eu acabo colocando muito de mim naquilo, e eu estou participando daquela obra enquanto eu estou visualizando ela, eu estou projetando ela, eu estou meio que inserido naquele meio. E por consequência disso, eu acabo escrevendo da maneira que me vem à mente, porque logo que eu escrevo a obra, eu acabo escrevendo ela relativamente rápida por culpa disso, porque eu gosto de escrever ela crua, como ela vem. Depois de uma revisão eu vou olhar aspectos técnicos, aspectos mais questões de leis, questões de todo... como eu estou falando de uma cidade real, de um contexto real, de uma constituição real, portanto eu tenho que me apropriar disso também, mas inicialmente eu escrevo ela de uma forma crua. E quanto a esse narrador, eu gosto de convidar também o leitor a se apropriar dessas questões. Toma cuidado com isso, para tu alertar ele, tu instigar ele também de certa forma, né? Sim, seria como, digamos assim, um representante do autor ali... trazendo o leitor de forma mais aprofundada ao texto. Eu entendi a tua proposta, te provoquei nesse sentido para que as pessoas também não estranhem, porque no primeiro momento o sujeito está lendo um livro contado em terceira pessoa e eis que surge um narrador ali para, digamos assim, chamar a atenção para a continuidade do relato. Tu já estás no segundo livro. Esse próprio livro terá alguma continuidade? Talvez reprisando personagens, ou tu pretendes ir para um outro caminho, na medida em que tu colocas que tem escrevido ainda, continua escrevendo? Então, a história do Felipe Teixeira, eu acho que ela foi contada, principalmente. Eu nunca descarto um personagem em si, tanto que um dos personagens do meu primeiro livro, eu não nomeio ele, mas ele tem uma participação nesse livro agora. Só para as pessoas entenderem, Felipe Teixeira é o personagem protagonista que é supostamente acusado por um crime que ele não cometeu. Exatamente. Né? Aquele que recebe a arma, né? Uhum, isso mesmo. E do meu primeiro livro, Contagens Inocentes, que eu publiquei em 2013, o meu personagem principal tem uma participação nesse livro também. Então eu não descarto, tem alguns personagens que eu tô lá escrevendo e digo, seria uma boa participação para um personagem desse perfil, que tenha esse aspecto, que tenha essa função. Tá, mas por que eu não aproveito aquele personagem que eu já utilizei? Mas aí tu continuas então passeando por essa veia do drama, misturado com tons policiais, fica ainda, né, nesse tom, né? Uhum. Eu quero instigar, principalmente, eu quero questionar, eu quero dar abertura para o diálogo, que eu acho que é o que mais tem faltado, assim. Eu acho que uma máxima da nossa sociedade atual que eu sou contra é aquela questão de gostos, cores e amores não se discutem. Eu acho que tem que se discutir, Sim. Porque a partir do momento que tu discute isso, tu abre um pouco o teu ângulo de visão e tu tá mais apropriado de outros pontos de vista. Não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Entende? Não, peraí, olha só, isso aqui pode estar certo também. É interessante ter essa mescla de colocações. Nós falamos aqui do narrador, nós falamos do jogo entre a terceira pessoa e a primeira pessoa, a terceira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Por exemplo, nós temos aí uma faixa do livro, um capítulo mais reduzido, que basicamente ele é de diálogos. É um jogo, uma conversa só na base dos travessões ali, e o sujeito que lê o diálogo inteiro já compreende do que se está tratando. Fizeste uma mescla, né? É interessante, né? Eu brinquei com esses capítulos ali, mas porque
como sempre tem muito as conversinhas paralelas... Que dá um ritmo, teve um ritmo. Exatamente. Né? Como sempre, bom, tu ouve de um crime, aí o crime está sendo transmitido. Tu tá no ônibus, tu ouve aqueles papos, tu viu aquele crime, tu viu o que aconteceu. Eu acho que é isso. Não, eu acho que ele é culpado. Né? E aí eu até brinco o tempo inteiro, porque dizem que o poeta, ele é um criminoso que não conseguiu levar a passagem ao ato, né? Uhum. E aí eu brinco com isso, que meu personagem, o Felipe Teixeira, ele gosta de escrever poesias, e aí eu digo, não, eu só podia ser um poeta mesmo, daí essas brincadeiras que e tu o ouve... outro ainda fala, no final, então diz, mas como é que então o pegaram? Não, que havia um policial... ali perto, que descobriu e o pegou. Isso mesmo, é isso que a sociedade precisa. Poetas, deixa de lado, mas policial nós queremos. Então, aquela velha preocupação das pessoas com a segurança em si. Eu quero te agradecer, nós estamos chegando ao final do programa, estamos um pouco além do nosso tempo, e eu gostaria que nessa manifestação final tu destacasses algum ponto que não abordamos até aqui. Eu acho interessante falar da construção em si, de toda a obra. Quero agradecer a todo o pessoal que participou. É um livro publicado pelo Financiarte, da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura aqui de Caxias. E convido todos, tem nas principais livrarias aqui de Caxias do Sul. E um aspecto que eu gosto sempre de trazer da obra em si é justamente essa construção do personagem ligado à psicologia. Porque eu gosto de retratar a obra e o enredo em paralelo à construção de um personagem. Para quê? Para que o leitor ele esteja lendo aquilo e ele não se interesse meramente com o que está acontecendo com a história, com esse meio, mas que o personagem também possa dizer muito de mim e que eu possa também me ver nesse personagem. Eu gosto de trazer as questões de uma construção psicológica para que o leitor também acabe se inserindo um pouco naqueles personagens. Daí a ideia, então, de um narrador participativo também chamando o leitor, né? Imagino que essa tenha sido a pretensão. Do personagem participativo também, exatamente, né? Nesse sentido. Então, mais uma vez, quero te agradecer. Fica a dica aí, recém-lançado, Os Olhos do Condenado, a obra da qual tentamos tratar aqui de alguns pontos no decorrer do programa. E como eu sempre digo, o que é interessante aqui é provocar o autor no sentido de trazer pontos que muitas vezes não estão tão claros no livro e que quem lê vai se perguntar e tu aqui nos colocas, não, eu tentei tal situação, aqui o objetivo foi esse, então sempre é interessante, né? Nós trazermos aspectos que nem sempre estão tão evidenciados no livro, mas que o programa se presta também a isso, né? Claro. Trazer mais detalhes, né? Eu sempre gosto de me deixar à disposição para qualquer questão. Eu achei isso aqui, tu não foi bem expressivo. Ou essa metáfora aqui, o que tu quis dizer com isso? Portanto, eu sempre deixo aberto para redes sociais, para minha página no Facebook. Agora que também fique claro, o autor não tem obrigação de contar tudo, não. Às vezes exato. O objetivo é mesmo deixar encoberto e que o escritor também se empenhe na sua leitura. Exatamente. Né? Senão perde a graça, né? Se o livro for colocado tudo de bandeja, ainda que aqui nós tentamos dar algumas pistas. Né? Exatamente. Fernando Bins, mais uma vez, muito obrigado, então. Este foi o Café com Letras dessa semana. Conversamos com o escritor Fernando Bins. Convidamos a todos para que continuem sintonizados no nosso canal 16 da NET. Até o nosso próximo encontro.